Atos capítulo 26, versículo de número 22. Quantos encontraram o texto, digam amém. Amém. Eu estou na tradução da NVI, mas os irmãos podem continuar lendo, porque algumas palavras têm o mesmo nexo. Versículo 22, por favor. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. E estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Porém, exceto sem estas algemas." Tomai vosso assento, por favor. Vosso reverendo já deu uma explanação, eu estou com alguns livretos em mão. Eu tenho 2 exemplares apenas, R$5, com o tema fé. De tudo que você já ouviu sobre fé, depois que ler esse livreto, você nunca mais vai ter a mesma definição do que é fé. Tem também um livreto autoral, que é um estudo bíblico sobre o Salmo 22, o Salmo da Cruz de Cristo. Ao final da mensagem, término do culto, os irmãos que quiserem abençoar nosso ministério, podem estar nos procurando. Queridos, eu pedi uma palavra a Deus e Ele me levou ao texto de Atos 26, onde hoje lhes proponho o tema preso, porém livre. Dos capítulos 21 a 26 do livro de Atos, Paulo viaja para Jerusalém com o propósito de visitar a igreja local, onde ele é preso após ser agredido e quase linchado por uma multidão que acreditava que ele havia profanado o templo. Detido pelas autoridades romanas, Paulo se defende perante os líderes judeus e o rei Agripa, explicando sua conversão, missão evangelizadora e revelando a sua cidadania romana. O julgamento resulta na sua transferência para Roma, local esse que Jesus queria mesmo que ele fosse, conforme Atos 23, onde ele tem a oportunidade de pregar o evangelho a reis e a diversos povos, por 2 anos em prisão domiciliar. Era uma prisão que ele tinha acesso a pessoas, que ele podia sair, escrever cartas e pregar o evangelho abertamente. Aquilo que ele não consegue fazer com os judeus de Jerusalém, ele consegue fazer em Roma, na prisão domiciliar. Isso entre 61 e 63 depois de Cristo, durante 2 anos. É nesse período que as cartas da prisão são escritas: Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios. Após Lucas encerrar o livro de Atos, Paulo passa por mais alguns julgamentos. Depois é acusado juntamente com todos os cristãos pelo Império Romano sobre o incêndio que houve em Roma em 64 depois de Cristo, ou seja, 1 ano depois que Paulo termina a sua prisão domiciliar. Após Lucas encerrar Atos 28, Lucas não conta mais nada sobre o que aconteceu com Paulo. O livro se encerra com Paulo ali na ilha. E mais nada temos sobre isso. Por quê? Porque justamente Lucas está acompanhando Paulo. E ele escreve até o momento presente onde eles estão. Contudo, com algumas tradições escritas que temos de alguns pais da igreja, nós temos a conclusão de que depois desse período, o caso de Paulo não foi arquivado e continuou se sucedendo com os imperadores. Depois disso, Paulo encerra sua carreira
sendo martirizado, sendo morto ali em 67 depois de Cristo, 2 anos depois, na mesma época em que o apóstolo Pedro é martirizado, ambos pela causa do evangelho. E quando eu olho para o texto 26, que é o texto que nós lemos, quando eu olho para o contexto do capítulo 21 até o 28, eu percebo que a prisão, eu percebo que as ameaças, as agressões, a viagem até Malta, o julgamento, tudo que acontece com Paulo desde o 21, simplesmente é por vontade de Deus. Tudo que acontece com Paulo desde o 21, se você ler, tudo que acontece com ele a partir dali, suas prisões, os linchamentos que acontecem com ele, tudo aquilo acontece não porque Paulo teve má sorte, não acontece porque os judeus conseguiram vencer, conseguiram tramar e tiveram sucesso contra Paulo, ou porque o diabo conseguiu congelar seu ministério, não. Tudo acontece desde o 21 porque simplesmente foi uma vontade de Deus para que ele chegasse até Roma. E aí, quando nós chegamos em Atos 23:11, Paulo está preso, está triste. Jesus aparece do lado dele e diz: coragem, porque da mesma forma que você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, é necessário que se faça em Roma. Então, a partir daquele momento, Paulo entende que é uma permissão de Deus. Não, eu estou na prisão, não é porque não é porque o diabo está contra mim, não é porque o mundo está contra mim, não é porque eu tive má sorte, não. É porque é a vontade de Deus que eu esteja aqui, para que o evangelho dele seja pregado em outro lugar. Então, é vontade permissiva de Deus. Ou seja, Paulo se deixou levar pela vontade de Deus em sua vida, mesmo passando por tudo que passou, e sendo até alertado pelos próprios irmãos lá em Cesareia. Quando Paulo chega no capítulo 21 em Jerusalém, quando ele está com foco em Jerusalém, passa por Cesareia, os irmãos chegam para Paulo, vêm até Ágabo e diz: Paulo, tu não pode ir para Jerusalém não. Mas por que não? Porque lá, se você for lá, os judeus vão te matar, os judeus vão lhe prender. Você vai encarar a multidão que vai te linchar, vai te arregaçar. E Paulo ele diz: irmãos, não fiquem assim não. Por quê? Porque eu estou pronto não só para viver pelo evangelho, mas também para morrer pelo nome de Jesus. Quando ele chega em Jerusalém, os irmãos tentam impedir. Os irmãos até choram, suplicam, rogam: Paulo não sobe para Jerusalém. Mas de repente Paulo olha para os irmãos e diz: rapaz, deixa eu ir. Rapaz, me solta. Rapaz, deixa eu ir. Para de chorar. Para com essa choradeira. Mas por que tem que ir, Paulo? Porque é a vontade de Deus na minha vida. Então Paulo ele vai porque é a vontade de Deus. E por que Paulo não para? Por que Paulo não fica amedrontado? Por que Paulo não fica assustado? Por que Paulo não volta? Porque ele entendeu a vontade de Deus em sua vida. Coloca o fundinho para mim, por favor. Paulo ele entende a vontade de Deus em sua vida. Paulo ele não perde o foco. Ele está firme na vocação que foi chamado. Quando eu falo de vocação, não estou me referindo à profissão. Vocação é algo que individualmente, olhe para mim, individualmente cada um de nós fomos chamados para ser. Vocação eu não identifico sem fazer nada. Vocação eu identifico fazendo alguma coisa. Porque membro de cadeira, porque grudado em cadeira, qualquer um fica. Lá na praça qualquer um fica. Mas quando eu sou vocacionado por Deus, é porque Deus me chama para fazer alguma coisa. Então Paulo ele segue firme na vocação que ele foi chamado. Não para ser mais um, não para ser qualquer um, mas para ser alguém diferenciado na vocação que foi chamado para ser. Então Paulo segue firme. Por quê? Porque ele entende a vontade de Deus. E quando os irmãos em Cesareia entendem a missão de Deus na vida de Paulo, os irmãos olham para Paulo e dizem: então que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Então, assim como Paulo, nós pregamos e somos taxados de loucos, como ele foi por Festo. Assim como Paulo, passamos pela prova e somos ridicularizados.
Teu Deus não pode te salvar, teu Cristo não pode fazer nada. Somos ridicularizados, a igreja é ridicularizada. Quando pregamos a verdade, somos acusados, assim como Paulo foi. Somos criticados, somos caluniados, mas a igreja sai vitoriosa. Quando falamos de Cristo, nos algemam. Quando falamos do Evangelho, quando falamos da cruz, a mensagem que confronta, somos algemados, mas não podem algemar a palavra do Evangelho. Nos algemaram Paulo, mas não puderam algemar a palavra do Evangelho, não puderam algemar a mensagem da cruz. Eu posso até estar preso, mas a mensagem da cruz está livre e solta para alcançar qualquer pessoa. Então a igreja, ela segue firme no seu propósito. E agora venha comigo. No versículo 22, Paulo nos revela que ele está ali por vontade de Deus. Se você observar no texto, olha o que ele vai dizer. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo. Então Paulo estava ali por uma permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Olha para cá. Em Atos capítulo 16, Deus não permite Paulo pregar nem na Ásia nem na Bitínia, mas permite que ele pregue em Filipos. Em Atos 21 a 25, Deus permite que ameacem Paulo, mas não permite que toque nele. Em Atos 27, Deus permite a tempestade na viagem de Paulo a Roma, mas não permite que nem ele, que nem os seus companheiros morram até chegarem a Malta. O que é isso? Permissão de Deus. Por todo o livro de Atos, a palavra que você mais vê é Espírito Santo. E toda a igreja primitiva é guiada pelo Espírito Santo. Nada eles fazem sem a permissão do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, foi permissão de Deus. Se ele conseguiu até Jerusalém, até Cesareia, foi permissão de Deus. Se ele conseguiu pregar o Evangelho, foi permissão de Deus. Se ele não conseguiu ir a tais lugares, como aconteceu em Atos 16, foi permissão de Deus. Se ele foi preso, foi permissão de Deus. Olha para a vida de Jó. No capítulo 1, Satanás se encontra com Deus. Eles têm uma conversa. O diabo disse assim: rapaz, ele só te serve porque tu dá tudo o que ele quer. Tu abençoa ele, tu abençoa a casa dele, dá dinheiro para ele, abre as portas, aí é bênção. Todo mundo aí é adorador, aí é mistério. Mas agora aperta o sino dele para tu ver se não vai blasfemar contra ti, se não vai te ofender, se não vai desviar, se não vai mudar de igreja. Faz. Aí Deus, já sabendo o que ia acontecer, porque ele era onisciente, onipresente, onipotente, Deus já sabendo da capacidade de Jó de suportar passar por prova, Deus diz em Jó capítulo 1, versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: pois bem, tudo que ele tem está nas tuas mãos agora. Só tem uma coisa: não toque no físico dele. Não toque no seu coração. Por quê? Porque até aqui, Satanás, você pode até tocar, mas até aqui eu não permito você tocar. Deus, ele permite, mas tem áreas que ele não vai permitir. Por quê? Porque ele é Deus. E a Bíblia diz que Jó passou na prova. No último capítulo de seu livro, a Bíblia diz que tudo que ele tinha antes foi dado a ele em dobro. Então Jó não murmurou, Jó não desviou, não mudou de igreja. Não foi para a rede social desabafar. Ele confiou em Deus. Sabe qual era o lema?
A paráfrase de Jó? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, olhe para Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece na vida do crente acontece porque é permissão de Deus. Então, se você está aqui hoje para ouvir essa palavra, é porque é permissão de Deus. Se você hoje foi convidado para estar aqui, não foi por acaso. Porque tem gente que vive de acaso, tem gente que vive de sorte. Não, aconteceu porque aconteceu. Não, irmão. Tudo que acontece na vida do homem é permissão de Deus. Pode ser justo, pode ser ímpio, pode ser crente, pode ser o que for. Tudo que acontece é permissão de Deus. Se hoje, pastor Anderson, seu ministério estão aqui, é porque também é permissão de Deus. Se algo acontece, seja benigno ou maligno, é porque é vontade de Deus. É porque é permissão de Deus. Alguém crê nessa palavra, irmão? Alguém crê que é permissão de Deus? Então você não está aqui em vão. Pastor Anderson não está aqui em vão. Você hoje está aqui para ouvir essa palavra, não é em vão. Você veio para Jesus, também não foi em vão. Deus tem um projeto na sua vida. Em segundo lugar, versículo 24. Paulo é taxado de louco por Festo, quando ouve Cristo em sua defesa. Paulo está se defendendo, até tudo bem. Quando Paulo toca no assunto de Jesus, Festo se inflama. Porque até então, Festo ele tem Paulo como inocente. Tudo bem. Mas quando chega no assunto de Cristo, meu amigo, tu tá doido, tu tá esquizofrênico, tu tá doidinho, bateu a cabeça. Se fosse aqui no Brasil hoje em dia, ele ia dizer assim, não, você tragou uma aí, ficou. Mas Paulo ele responde com educação, porque Paulo não precisa humilhar ninguém, Paulo não precisa ser baixo astral. Porque se fosse alguns, iam xingar, criticar, bater. Não. Paulo diz, excelentíssimo Festo, não tô doido não. Não tô doido não. Até porque tudo que eu tô falando não tá com verdade bem claro e são juízo. E até o rei pode testemunhar do que eu tô falando. Não é assim, rei? O senhor não crê nos profetas? Então Paulo tem respaldo para falar o que tá falando. É assim. Até então estamos vivendo sobre essa terra, tudo bem. Mas quando se trata da igreja, o mundo se inflama. Até aqui batalhamos, contribuímos com a sociedade, damos o nosso melhor, fazemos nossa parte como cidadão. Mas quando fala de igreja, quando fala de Jesus, irmão, o mundo se inflama com a gente. Por quê? Foi João que disse, esse mundo não conheceu a Cristo. Glória a Deus. Mas Jesus disse, bem-aventurado quando vocês serão perseguidos, odiados, por causa do meu nome. Glória a Deus. Então tem gente que é inflamada, irmão. Tá tudo bem para a festa até então. Quando Paulo fala de Cristo, interrompeu Paulo. Ele interrompeu porque não aguentou a pressão. Tem gente que é assim, irmão. Até então estamos pregando tudo bem para ele. E hoje está na moda. Sabe como é? Até então está tudo ok. Na igreja, o culto, a pregação, o louvor. Quando chega a hora da oferta, do dízimo, o cara se inflama. Dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para pastor, nada. Engraçado que ele só se inflama na hora disso. Quando fala desse assunto, o que é Festo? Se inflama com qualquer coisa. Então tem pessoas que são inflamadas. Até então para Festo está tudo bem. Quando fala de Jesus, ele se inflama. E Paulo responde puxando ele para o lado.
Rapaz, não estou doido não. Tudo que eu falo aqui está com sã verdade, sã juízo. Causando uma oportunidade para que Festo um dia se convertesse também. Que é a próxima coisa que nós vamos ver. Então, a igreja ela pode ser taxada de doida. A igreja pode ser taxada de louca. Por quê? Porque é normal. Paulo foi taxado de doido. Pedro foi taxado de iletrado. Jesus foi taxado de esquizofrênico, de endemoniado. Hoje sofremos uma crítica. Alguém quer colocar uma pedrinha no sapato. A gente quer desviar. A gente quer rebater de volta. Não queremos dar outra face. Paulo rebate como? Com humildade. Filipenses 2, que haja entre vocês, em vocês, a mesma humildade que houve em Cristo Jesus. Então a igreja pode ser taxada de doida. A mensagem que a igreja prega pode até ser taxada de mensagem louca. É verdade. Porque é assim. A mensagem que a igreja prega é taxada de mensagem sem noção, doida. Por quê? Pelo mundo. Mas é isso exatamente que Paulo está fazendo. A mensagem que eles falam que é doida, que é louca, que é sem noção, essa mesma mensagem é a que transforma, convence e liberta o homem do pecado. Estão dizendo que a mensagem do evangelho não faz mais sentido. Estão dizendo que a mensagem do evangelho não está mais no auge. Estão dizendo que a mensagem do evangelho não tem sentido, não tem evidência, não tem base. Pois é, essa mesma mensagem que dizem, criticam, falam que é louca, que é loucura, essa mesma mensagem é que liberta, é a que tem poder, é a que vence o homem do pecado. Agora olha isso, segura o glória para você, dá ele bem bonito aí daqui a pouco. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza do homem. Paulo está falando aqui, a mensagem da cruz é loucura para quem perece, para quem morre, para quem está a caminho do inferno. E pra gente que é salvo, e pra gente que é crente, é o poder de Deus na vida do homem, é o poder de Deus. O que foi que Paulo disse em 1 Coríntios 1,25? A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, porque não é questão de aparência, é questão de interior. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Por quê? Porque os homens taxam aquilo, o ponto forte de Deus, como fraqueza, mas para Deus aquilo que você taxa de fraco, para Ele é forte. Aquilo que os homens taxam de fraco é forte. O que significa o evangelho para você? Para mim o evangelho é poder, para mim o evangelho é transformação, é salvação, é discipulado, é missão, é evangelização, é o poder que leva o homem para os pés da cruz. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Sabe por que loucura? Porque Deus é maravilhoso. Ele pega alguém de Tarso chamado Paulo, homem fariseu. Deus pega casos improváveis e transforma em casos prováveis. Aonde tu já viu, irmão? Paulo, fariseu, perseguia crente. 2 capítulos depois que ele está perseguindo um crente, Atos 9. Jesus se encontra com Paulo, ele se converte, 3 dias jejuando e orando. Aleluia. Caso improvável a caso provável. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus pega um homem daqui da Bahia, chamado irmão Lázaro, que há muitos anos atrás era um membro da banda Olodum, não conhecia Jesus, não conhecia a paz. Caso improvável que veio a ser provável. E hoje, ele é conhecido como um dos maiores nomes da música evangélica aqui na Bahia, irmão.
Deus pega um homem lá do improvável, que ninguém dá nada, e faz escrever uma letra que toca corações até o dia de hoje. Filho, eu te amo tanto, 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 quero enxugar teu pranto. Deus pega casos improváveis. A fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. Deus transforma a fraqueza em fortaleza. E se tiver com muita fortaleza, transforma em fraqueza. Porque o mesmo Deus que abate é o que exalta. E o que exalta é que abate. Aqueles que se humilham serão exaltados. Não é que se exaltam, não. Não é que são humilhados, não. Aqueles que se humilham. Posição, escolha. Aqueles que se humilham, Deus vai exaltar para mostrar que aquilo que os homens taxam de fraqueza é fortaleza para Deus. Alguém crê nisso, irmão? Alguém crê que Deus transforma pessoas, transforma casos, famílias, vidas? Ele tem uma obra na sua vida grande. Todos nós aqui temos um histórico, uma vida, uma origem, um lugar de onde saímos, um lugar que ninguém daria nada. Seu próximo não daria nada, seu patrão não daria nada, mas que em meio a tantas coisas improváveis, alguém teve que olhar lá do céu e dizer: isso aí é meu. Alguém teve que olhar lá do céu e falar assim: ninguém dá nada. Alguém disse que não vale um centavo. Como dizia minha avó, um pique ruído. Mas esse aí é meu, esse aí é vaso, vai passar pela minha mão, vai passar pelo meu projeto, vai passar pela minha vontade, vai passar pela minha missão, e eu vou fazer um grande vaso na minha mão. E em terceiro lugar, Paulo ele confessa que seu desejo é que todos, incluindo o rei naquele lugar, se convertam a Cristo. Olha o que Paulo diz no 28. Então Agripa falou para Paulo: rapaz, pelo seu discurso aí, por muito pouco, eu não viro crente, viu? E olha o que Paulo diz, Paulo é demais. Ele disse: rei, pode ser por pouco ou por muito, não importa. Mas eu sei que a minha vontade é que todos, e até o Senhor, cheguem até Cristo Jesus, sejam como eu sou. É o que ele fala, que todos vocês sejam como eu sou. E ele conclui seu pensamento: exceto sem essas algemas. Por quê? Porque estar em Cristo é estar livre. Eu acho isso maravilhoso, irmão. Eu fui impactado quando eu percebi isso. Paulo ele usa da sua situação física, reverendo, de uma metáfora espiritual. Perceba, é um tribunal. Paulo é o único que está preso e sendo acusado. É o único que está algemado. E os outros soltos, livres, entre aspas. Porém, por que Paulo falou exceto sem as algemas? Porque quando você está fora de Cristo, sua mente, seu coração, suas mãos espirituais estão presas, acorrentadas, algemadas. Mas quando alguém está em Cristo, como Paulo, eu posso até estar preso no físico, eu posso até estar preso na matéria, mas no espiritual, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre! Eu posso até estar algemado agora, eu posso até estar acorrentado, mas o meu passaporte para o céu está livre, está de livre acesso. Esse aí Roma não compra, esse aí Agripa não compra, esse aí só o sangue de Jesus comprou. Meu passaporte para o céu, a minha ida para o céu não está algemada. Minhas mãos estão algemadas, mas a mensagem que está no meu coração queimando não está algemada.
As minhas mãos estão algemadas, mas a mensagem da cruz que está aqui para todo mundo ouvir não está algemada. Ah, Paulo, e se prenderem vocês, se calarem sua boca, não tem problema. Paulo falou lá em Filipenses, ele estava preso, sem poder pregar direito, lá em Filipenses preso, e ele vai escrever, eu não quero saber se estão pregando Cristo por dinheiro, por avareza, eu não quero saber. O importante é que o evangelho está sendo pregado a todo mundo. As minhas mãos estão presas, mas a mensagem do evangelho não está presa. A cruz de Cristo não está presa, está disponível para todos possam ouvir, para que todos possam ser alcançados. É o desejo missionário de Paulo. Oh, eu quero que o senhor saiba, não é só o senhor não, todos que estão aqui, aqueles que me odeiam, aqueles que me caluniam, que me perseguiram, que me lincharam, bateram na minha cara. Meu desejo é que todos vocês se convertam a Jesus Cristo. O que é isso? Foi o que Jesus ensinou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É assim, irmão. Filipenses 2, Paulo falou que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assim mesmo não usurpou ser igual a Deus, mas ele veio em forma de homem, em forma de servo, e Deus o exaltou à sua direita. Meu coração queime com essa palavra. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, muitos missionários estão presos agora. Na Nigéria, um relatório diz que mais de 7.000 cristãos estão sendo mortos, fuzilados. Muitas igrejas estão sendo fechadas. Muitos pregadores sendo abatidos, calados. A mídia trancando a boca, a oportunidade dos nossos pastores, dos nossos representantes. Mas eu quero dizer uma coisa, a mensagem da cruz, ela chega até você. A mensagem do evangelho, ela chega até a sua casa, ela chega até a sua família, ela chega até o seu coração. E por que Paulo diz? Paulo vai dizer em outra carta que ele é livre. Não é mais condenado, não é mais escravo. Porque o pecado aprisiona. Olhe para mim, já estou encerrando. O pecado, ele aprisiona. O pecado, ele vicia. O pecado, ele mata. O pecado destrói. O pecado corrompe. Mas quando Jesus chega na vida do homem, o pecado tem que pegar bagagem. Ele tem que vazar. Ele tem que ir embora. Porque quando Jesus chega na vida do homem, ele liberta o homem do pecado. Ele faz pregador. Ele faz cantor. Faz de missionário. Ele faz um vaso na mão do oleiro. Quando Jesus chega na vida do homem, o pecado nos aprisiona. Paulo falou lá em Gálatas, a lei do pecado condena o homem, sentencia o homem à morte. Por quê? Porque no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Pecado, para ser pecado, tinha que ser cometido, praticado. Na Nova Aliança, Novo Testamento, o negócio é diferente. Não é mais largo, não, é mais estreito. Para o adultério ser adultério, tinha que ser praticado, consumado. Na Nova Aliança, agora é por pensamento. Nem precisa mais ir para a cama. A mentira começa aqui. Não começa mais daqui. Começa daqui. Então o que Paulo está falando? Olha, a lei do pecado condena. Assim como ia condenar a mulher adúltera. João 8, quem lembra? Mestre, a lei de Moisés não manda apedrejá-la, porque foi pega no flagrante adultério. E o Senhor Jesus, o que tu diz aí? Já que tu é mestre, já que tu é rabi, já que tu é filho de Deus, e aí? Jesus é engraçado, irmão. Ele senta, começa a escrever na terra. De repente eles... E aí? Vai deixar no vácuo? Jesus,
Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Detalhe. Jesus ali era o único que não tinha pecado. Era o único que poderia lançar a primeira pedra. Mas ao invés disso, ele diz: nem eu também te condeno, mulher. Agora vai e não peques mais. Por quê? Porque Jesus chegou na vida daquela mulher. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Ei! Tu tá em Cristo? Tô. Você é livre. Não pode ser tão simples. É simples. Você é livre. Quem lembra daquela música? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado vicia, destrói famílias, destrói psicológicos, mas o Espírito Santo hoje está dizendo: o pecado te destrói, o pecado tira a vida que eu dei, mas quando eu chego na vida do homem, quando o Espírito Santo chega na vida do homem, o pecado tem que sair, a sujeira tem que sair, o lamaçal tem que sair, e o Espírito Santo vai fazer reforma, vai fazer limpeza, vai fazer morada e vai fazer uma nova pessoa. Quantos aqui são uma nova pessoa? Quantos aqui são nova criatura em Deus? Levante a mão e adore a Ele. Levante a mão e adore a Ele. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Eu vou te dar 1 minuto para você glorificar aquele que te livrou do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas novas já são passadas. E Jesus diz em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Não é só um pouco, não é só a metade, são todas as coisas. Isso quer dizer que quando Jesus entra na sua vida, tudo muda. Seu trabalho, seu ambiente de escola, seu ambiente profissional, a sua vida emocional, conjugal. Quando Jesus entra na vida do homem, tudo muda. Apesar de Paulo estar sendo ameaçado pelo seu próprio povo, sendo julgado pelas autoridades romanas e judaicas, mesmo sem ter cometido crime algum, Paulo, ele passou por tudo isso por permissão de Deus, para que chegasse ao alvo que Jesus queria. Então, quando você passa pela prova, pelo processo, não é o diabo. Porque o crente também às vezes espiritualiza muita coisa que você pode entender ao pé da letra. Não é o diabo. Não é um homem. Não é aquele que quem deu uma derrota vai sentir o sabor da vitória. Não, irmão. Para com isso. É Deus. Se é Deus, tem que adorar. Abraão subiu para o monte sacrificar Isaac. Mesmo assim, deu glória a Deus. Jó perdeu tudo que tinha. E mesmo assim, glorificou
a Deus. Mesmo em prisão, Paulo adorou a Deus. Na prisão, ele escreve a carta mais alegre do Novo Testamento, Filipenses. E no seu último texto de Filipenses, Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tá na prova? Adore. Tá na prova? Glorifique. Tá no processo? Doia. Pra doer mesmo. Pois é, mas para tirar o melhor da uva tem que espremer. Para tirar o melhor e para tirar o óleo tem que espremer. Jesus estava no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. Para Deus tirar o melhor de você, Ele vai ter que espremer você, vai ter que espremer seu ego, seu orgulho, seu coração. Para quê? Para tirar o melhor que tem em mim e em você. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Condenaram o corpo de Paulo à morte, mas não puderam condenar a sua alma. Foi preso pelos homens, mas era livre por Cristo Jesus. Eu quero dizer que o homem não pode condenar você. O homem não pode condenar sua causa, sua alma. Pode até a certo limite no material, no físico, mas no espiritual não pode. Só Deus tem o controle da sua vida. Só Deus tem o controle da sua causa. Eu quero orar por você nessa noite. Bom, meu celular para colocar o hino. Eu quero orar pela sua vida. Se você se sentir confortável, pode vir até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se você precisa de uma oração, venha até aqui que eu vou orar por você. Bota aqui, por aqui. Pronto. E enquanto eu oro por você, após a oração eu vou louvar um hino a Deus. E você vai falar com Deus através desse louvor. Você vai falar com Deus aí. E Deus, Ele vai entrar onde você precisa. Por favor, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, se você puder. Meu Deus, aqui está teu povo nesse momento. Aqui está a tua igreja. Aqui estão pessoas, Pai, seres humanos, homens, mulheres, que precisam de Ti. Precisam, meu Pai, da Tua liberdade, do Teu perdão, do Teu amor, cada vez mais. Todos nós precisamos, Deus. Eu oro agora, Pai, em prol da vida espiritual dessa pessoa, em prol do casamento dessa pessoa, da família dela, Deus, da casa dela, da causa dela. Eu oro agora, Deus, para que o Senhor venha intervir e ser feita a Tua vontade, não só na vida deles, mas também na minha, mas também nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Eu vou louvar um hino, irmão, e eu peço que no decorrer desse hino, você ore a Ele aí, fale com Deus aí onde você estiver, desabafe com Ele, conte tudo para Ele que você está passando, porque hoje você não vai sair daqui da forma que você entrou. Não sei a forma que você entrou, mas eu sei a forma que você vai sair. É Jesus respondendo a sua oração.